Paulo fala assim, então deixa eu melhorar, que falando rápido eu acho que eu errei. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele troca. Isso meus irmãos, acontece com quase todos nós. Nós erramos, nós falhamos nesse quesito. O bem que precisa ser feito, nós não fazemos. O mal que nós não queremos e não deve ser feito, esse nós fazemos. Agora, quem fala isso não é o Romério. Quem fala isso foi o grande revolucionário, o apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja que nós conhecemos, conhecido nosso aqui já de longa data, e é o cara do Novo Testamento, é ele que diz, não sou eu. E é assim mesmo que nós agimos, e nós precisamos saber interpretar o tempo de Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, em nome de Jesus. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, igreja? Doutor Luigi, não sei se o tema está aí, se tiver, coloca aí por favor, e nós vamos discorrer sobre um assunto. Eu disse aqui há alguns dias que eu falaria, depois da longa série, longa nem tanto, porque são poucos capítulos, são poucos salmos, eu disse que eu falaria, o primeiro sermão que eu ia falar seria esse, sobre essa mulher. E nós discorremos sobre o livro de Salmos, dos degraus, durante algum tempo, não sei se deu 1 mês, 2 meses, com certeza deu vários dias, vários sermões, e na última quinta-feira eu encerrei a série aqui com os nossos irmãos, conversamos do Salmo 134, 3 versículos, uma grande bênção, e Deus nos ensina muito. Então na última quinta-feira conversamos sobre, quem estava aqui, nós compartilhamos dessas bênçãos, e foi maravilhoso, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus seja glorificado, Deus seja louvado por todas as coisas. Então, agora eu disse que eu falaria sobre esse sermão, e depois tem um outro sermão que eu quero falar também com vocês, que está lá no livro de Atos, e aí depois eu vou ver para onde nós vamos. 2 tribunais. Aqui está Jesus. Eu não gosto de usar muito essas figuras, apesar que uma figura, meus irmãos, ela é sempre que uma figura está lá no Google ou em qualquer lugar, ela é senso comum. Senso comum é que muitas pessoas concordam com ela, por isso ela está lá. Senso comum é, muitas pessoas estão concordando. Eu não gosto de nenhuma figura que mostra Jesus, eu não gosto, porque eu acho que qualquer faceta de Jesus, qualquer imagem de Jesus, ela não é coerente com a realidade da verdadeira fisionomia ou a verdadeira faceta de Jesus. E eu não gosto também por conta da idolatria, porque muitas pessoas adoram imagem e nós não adoramos. Nós estamos olhando um desenho aqui que foi feito por alguém que eu não sei de quem é, mas ele fez esse desenho. O desenho é bom, porque ali mostra aquele que seria Jesus e uma mulher pecadora que está sendo condenada por um grupo muito grande, não era pequeno, um grupo grande, e um grupo que entendia da lei de Deus, um grupo que sabia da lei de Moisés, um grupo que sabia dos mandamentos, um grupo que conhecia Deuteronômio e Levítico e o Êxodo, um grupo que conhecia uma boa parte do Velho Testamento, e eles então agora vão julgar uma mulher, ou sentem-se no direito de julgar essa mulher. 2 tribunais, ele é o do homem e o de Deus. Você e eu somos julgados quase todo dia, e assim é com esta mulher. 2 tribunais, o de Deus e o dos homens. O tribunal do Senhor e o tribunal do Senhor e o tribunal dos homens. O tribunal dos fariseus, dos saduceus, e meus irmãos, e dessa turba de pessoas que as pessoas amam também, vêm as turbas para olhar o movimento. Ele, quando ele vê que o negócio está encrencado, ele fala assim: eu vou lá ver o que está acontecendo, e vai. Às vezes não vai para uma celebração, mas quando ele vê o circo ou o rancho,
pega fogo, aí eles querem ver o que vai acontecer mesmo. Mas, irmão, aqui, meus amados, está uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia Sagrada, e uma história que nos inspira, uma história que nos abençoa, uma história que nos faz avançar, uma história que fala do amor, do perdão e da graça de Deus que nos alcançou. Amém, igreja? Amém, igreja? Senhor amado, nós te agradecemos, porque temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou de alto a baixo, e nós adentramos, e nós contemplamos. Senhor, que bom, que bom, que bom eu poder estar aqui. Que bom nós podermos estar aqui. Que bênção. Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Através do texto sagrado, nós sejamos curados, sarados, libertos, tratados. Oh Deus, faz isso, em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 8, Evangelho segundo São João capítulo 8, eu vou ler do 1 ao 11 e vou conversar com vocês sobre esse texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Só um minuto, irmãos, se você ver a sequência do texto, você vai ver que no capítulo 7, Jesus estava ali por conta de novo. Você sabe que 3 vezes ao ano, eles vinham até Jerusalém, eles subiam a Jerusalém para as festas. Então ele estava lá no Monte das Oliveiras. Se você ler o 7, você vai ver que ele estava na festa das cabanas. Então tinha muita gente. Quando Jerusalém passava por essas 3 festas, nós falamos muito isso sobre os Salmos. Eu espero que você tenha aprendido isso, que os judeus subiam lá 3 vezes ao ano para festejar. E Jesus era judeu, ele estava também lá. Ele foi também, ele participava de tudo isso. Então, meus amados, até aqui Jesus, ele cumpria o protocolo da lei judaica, da lei mosaica, até aqui. Tudo aqui era cumprido por ele. Depois dos 4 evangelhos lá em Atos, é que a igreja plantada, a partir dali, começa de uma outra forma várias coisas. E aí, quando a igreja é plantada, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, o 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele sentou para ensinar. Então, Jerusalém, templo. O templo nós falamos aqui na quinta-feira, era quase que um negócio do sacrifício, onde os sacerdotes faziam o sacrifício. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. Eu vou fazer um comentário aqui. Meus irmãos, é sempre assim. Não é diferente hoje. Ele está dizendo ali, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. Eles pegam a mulher em pecado, em adultério, flagrante adultério, meu amado, e ele traz ela, e eles não têm misericórdia, eles expõem a vida dela, e fala assim, fica de pé diante de todos, flagrante adultério, e eles mandam ela fazer isso, expondo a vida dela, e meio que zombando da vida dela, e eles querem mesmo a morte dela. O outro santo varão. Agora, meus irmãos, é o seguinte, eles não querem a morte porque querem, eles estão seguindo um protocolo, tá? Uma lei mosaica que fala que o adultério poderia matar. Ela foi pega em adultério, eles poderiam, eles estavam munidos, e nós vamos saber aqui quais eram as armas, pedras, para apedrejá-la até a morte. Esses que a julgavam estavam segurando essas pedras já para isso, porque era uma das formas deles condenarem ela, de matar ela por apedrejamento. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida no ato do adultério. No ato do adultério.
o outro varão. Na lei, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Então aqui com toda a liberdade, é a pegadinha do malandro, né? E você, o que você pensa disso? Quantas vezes nós somos questionados dessa forma? Os religiosos, eles são sempre assim, né? O que você pensa sobre? Irmãos, não é o que eu penso sobre, é o que a Bíblia pensa sobre. Não sou eu. Não é Romério, não é fulano e ciclano. É o que a Bíblia pensa sempre a respeito. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você? O que dizer? O que tem a dizer? O próximo. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem o fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que Jesus escreveu? Ou poderia estar escrevendo? Volta ali, por favor, Luiz, no 6 mesmo. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de ter o fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O próximo. Visto que continuavam interrogados, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Isso aqui, meus irmãos, é outra coisa que nós falamos muito sem fundamento. Se você não ter pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, é como se fosse assim a coisa mais normal do mundo isso. E hoje, com o negócio da hipergraça, dá-nos a impressão que o pecado fica um negócio tão legalzinho assim, sabe? Que nem Ibope mesmo, pregar sobre pecado, você é doido. Você não pode nem falar um negócio desse. Então, meus irmãos, o pecado não é bom. Entenda que Jesus ele não concorda com pecado. Jesus, a palavra, nada, nem a lei concordava com o pecado. É que a lei era dente por dente, olho por olho e dente por dente. Morria. A lei era assim. Então, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Irmãos, entendam um negócio, eu vou pregar, tá? Pecado, meus irmãos, não é para nós pegarmos e ficar alisando ele. Pecado é pecado, irmãos. Pecado te separa de Deus. Pecado te leva para o inferno. Pecado te condena. O pecado traz malignidade para você mesmo. Ele não é bom para nós, ele é terrível. Não é para ficar. Você tem que repreender. Você tem que falar: Deus, me dê a bênção de vencer isso. Nós precisamos disso. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Isso é, meus irmãos, a maioria pensa assim, né? Manda pedra, porque pecou. Joga pedra. Vamos jogar pedra. Estraçalha na pedrada. Está tudo certo. Vamos lá, varão? Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. 2 vezes. Por que ele inclinou 2 vezes, irmãos? Aí é a pergunta. Os teólogos ensinam para nós muitas coisas aqui. Boa, muitas não, 2 só. 2 correntes pensam de uma forma. Uma corrente pensa de um jeito, outra pensa do outro. Ele se inclinou 2 vezes. Por que 2 vezes? A primeira das vezes, por que 2 vezes? Possivelmente ele usa isso para mostrar para os doutores da lei, os fariseus, aqueles que estavam lá, as turbas, o povo. Ele fala de 2, as tábuas da lei eram 2. E ele figura isso para eles, que na lei de Moisés estava escrito isso. Então ele possivelmente estivesse escrevendo a lei de Moisés no chão. Ele escreve uma vez, levanta, agacha de novo e escreve. Esse é um dos pensamentos. Segundo, e eu estou com esse segundo, viu? Jesus, hora que levanta, ele olha para todos. E ele conhece, a palavra fala: o seu assentar e o meu levantar. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu marido, você pode esconder da sua mulher, você pode esconder de quem você quiser, mas de Deus você não esconde.
Não tem jeito, ele te olha assim, ele te vê. E nós imaginamos, eu concordo com essa linha, que ele olhou para todos e olhou para um, para outro e falou assim: seu mentiroso, seu enganador, ladrão, mentiroso, adúltero. Ele fez isso. Agachou de novo e continuou escrevendo. E ele escreveu as duas vezes, porque ele conhece a nossa vida, o assentar e o levantar. Ele sabe tudo de nós. Às vezes nós fazemos um negócio e fala assim: ah não, isso aí ninguém vai ver. Ninguém, meu marido não vê, minha mulher não vê, meu filho não vê. Ninguém está vendo, sou eu. E você se entrega a isso. Meu amado, minha amada, você e eu, a nossa vida, Ele olha para nós e Ele sabe tudo de você. Ele conhece até os seus pensamentos. Ele sabe tudo. Ele sabe do seu assentar e do seu levantar. O que você tem que tomar cuidado é com a palavra que você pronuncia. Porque enquanto está em você é Deus que conhece. Mas quando a palavra sai, aí o inimigo também sabe. Aí é onde muitos arrumam problema para a vida. Porque amaldiçoam muitas coisas. Amaldiçoa pessoas, patrões, o país, a nação. Amaldiçoa marido, amaldiçoa esposa, amaldiçoa filhos. Fala coisas que não deve. E aí o inimigo usa isso contra. Esse é o problema. Agora, Deus conhece. Mas quando você pronuncia, por isso, meus irmãos, cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Porque a palavra sua, ela libera, meus irmãos, no campo espiritual, para que o inimigo, às vezes, ele possa agir. Então, ao invés de amaldiçoar, abençoa. Ainda que você, por exemplo, numa determinada situação particular, você tem até razão. Nós queremos ter razão em tudo também, né? Aí você tem a razão. Você vai dizer, mesmo assim, tome cuidado. E abre a boca e abençoa. Fala: Senhor, eu te abençoo. E fala: eu abençoo essa vida, eu abençoo essa situação. Eu abençoo minha esposa, eu abençoo meu filho, eu abençoo minha família, eu abençoo minha casa, eu abençoo meu trabalho. Não vá levantar segunda-feira e falar: ê, segundona braba. Ou fala assim: ô segundona abençoada, aleluia. Ô segunda boa, ô semana top. Essa semana eu vou avançar, vou conquistar, vai ser bênção. Eu vou ver coisas extraordinárias. A segunda é como qualquer outro dia. Não tem diferença de dias. Nós que inventamos essa moda aí. O 8, né, varão? Então o 9, por favor, doutor. Os que o ouviram acusados pela consciência foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Olha que top. Mas eu falo sobre isso também. Por que os mais velhos? Começando pelos mais velhos. Deveria ser assim. Os velhos deveriam ser o exemplo. Sempre. Os novos deveriam olhar para os velhos e ver neles exemplo. Não o contrário. O velho deve inspirar o jovem. O velho deve inspirar o mais novo. Agora, um velho que não inspira nada, tem que inspirar, ué. Nós precisamos inspirar. Senão, como é que vai fazer com a geração que está vindo? Uma boa palavra, um bom conselho, uma palavra de ânimo, de encorajamento. O negócio está ruim mesmo, rapaz, não sei o que vai acontecer. O cara está até com medo. Aconselha, mas aconselha bem, bênção. Em nome de Jesus, porque isso é bênção. Então, começando pelo... Já que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele, todos foram embora. Ficou Jesus e a mulher, o outro santo varão. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Onde estão eles? Ninguém a condenou?
Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e, de agora em diante, abandone sua vida de pecado. Presta atenção, aqui é a chave. Então aqui está claro para nós que pecado não é para ficar alisando. Está aqui. Ele defendeu a mulher. Ele esteve com ela, junto com ela. Ele escreveu com ela e todos querendo condená-la. Mas ele termina dizendo isso aí: abandone a sua vida de pecado. Na versão Almeida ele fala assim: vá e não peques mais. Ponto final. Irmãos, até aqui a lei estava vigorando. Ela poderia ser até morta. Pela lei estava coerente até. Mas a graça de Deus alcançou ela. A graça de Deus estava ali. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado estava ali. Amém, meus amados? 2 tribunais: o tribunal do homem e o tribunal de Deus. Estava colocado aqui, nós lemos o texto, era esse o tribunal. Ali a minha foto mais ampliada, ela aparece mais pessoas ali, mas não tem problema. Nós sabemos que ali tem um monte de gente. Então, meus irmãos, e na Bíblia nós aprendemos muito isso. Por exemplo, o Zé, ele era inocente e foi condenado. Estava preso. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, entre ele e Barrabás, fica Jesus preso, condenado e morto, e solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Então, meus irmãos, no tribunal dos homens é assim. E esta mulher foi apanhada em adultério literal. E também ela seria condenada. Também ela seria apedrejada até a morte, porque a lei dizia que ela poderia ser, lá na lei de Moisés, e o texto é esse. E eles queriam achar em Jesus qual era o pensamento dele em relação a. Mas Jesus, meus irmãos, é muito grande assim, né, o que ele fala aqui para nós. Então, meus irmãos, no tribunal de Deus, do homem, essa mulher seria condenada à morte. Mas no tribunal de Deus, ela saiu da condenação, ela foi liberta da condenação, ela está livre da condenação, ela está na bênção e na presença de Deus. Então, meus irmãos, eles trazem essa pauta, esse tema, para ficar legal a conversa aqui, meus irmãos, uma situação muito complicada, porque eles poderiam usar a própria lei contra Jesus. Por isso que eles falam. Mas o que o Moisés fala é isso. E o que você vai fazer a respeito? Se o Moisés está dizendo isso, a lei do Moisés está dizendo que é dessa forma. Então, meus irmãos, eles já tinham, é só você ler o capítulo 6 de João, o capítulo 7 de João, você vai ver que eles já tinham provado da autoridade de Jesus. Eles sabiam que era Jesus, eles sabiam do poder de Jesus, eles sabiam o que Jesus estava fazendo. Mas, meus irmãos, de uma forma astuta, eles queriam desafiar o próprio Jesus. E por isso eles fazem isso. Meus irmãos, aqui tem muitas perguntas que o texto não responde. Por exemplo, essa mulher, ele fala só dela. E se ela foi pega no flagrante adultério, onde estava o homem? Porque só fala da mulher, mas não fala do homem. E ninguém adultera sozinho, é 2. Não adultera um só. E cadê o outro, o cara? Onde ele está? Não fala, o texto não fala disso. Mas, meus irmãos, que quando querem condenar, eles também não perguntam nada, eles vão lá e condenam. Eles vão e lançam a condenação, está condenado. E carimba, está condenado. Eu quero te dizer, se um dia te condenaram, se um dia lançaram maldição sobre a tua vida, se um dia lançaram sobre a sua casa, a sua família, alguma coisa nesse sentido de condenação, eu quero te dizer, diferente disso,
diferente daquilo que o mundo faz, diferente da condenação do mundo. Sabe o que Jesus fez para você? Ele fez nas suas costas, na sua cabeça, um alvo, e esse alvo é para que você seja abençoado, você seja abençoada, você seja tocado, erguido, fortalecido e cheio da graça dele todos os dias, para a glória de Deus Pai. Hoje, eu e você somos alvos da bênção do Senhor, que nos deu o privilégio de viver essas coisas extraordinárias para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meus irmãos, para que esse apedrejamento ele fosse cumprido, o Senhor Jesus, ele teria que se opor à lei de Moisés. Mas não é isso que Jesus faz, é onde ele vai lá para a Escritura. Então, meus amados, Jesus aqui nos ensina que antes, isso serve para todos nós até hoje, até agora, para antes de julgar alguém, é preciso nós olharmos para nós e ver as nossas falhas. Ô, gente boa, nós não fazemos isso. Nós não. Normalmente é o outro que tem defeito, nunca eu. Normalmente é o outro que erra, nunca eu. Normalmente é o outro que peca e nunca eu. Normalmente o outro é muito mais pecador do que eu, e eu nunca sou pecador. Então Jesus, meus irmãos, ele está nos ensinando que nós devemos olhar para nós e reconhecer. Por isso ele fala para eles: se vocês têm pecado, vocês têm algum pecado, se vocês não tiverem, pode atirar as pedras. Então todos aqui são pecadores. O único que não era pecador lá era ele, era Jesus. O resto era todos. Se vocês não têm pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí o texto fala para nós que eles vão saindo um a um, e não sobra ninguém lá na história. Nesse lugar da condenação da mulher, não sobra ninguém, todos vão saindo um a um. Então, meus amados, e nós não reconhecemos por vezes que erramos. É sempre o outro. Não foi, mas isso é lá desde o Gênesis. É a mulher, é o homem. É o homem, é a mulher. É o filho, é o prefeito, é o vereador, é o delegado, é o juiz. Sempre é o outro, e nunca eu erro. Eu sou o perfeitão da vez. Eu sou a última bolacha do pacote. Pensa num cara que não erra nunca. É assim que nós nos sentimos, meus irmãos. E aí, dessa forma, eu sinto que eu posso julgar quem eu quero, porque eu me sinto no direito de achar que eu sou melhor do que o outro. Deixa eu te falar, você e eu, você não é melhor nem do que aqueles cascudos que estão lá nas periferias de Campinas, debaixo daquelas pontes de Campinas. Ninguém. Nós não temos o direito de julgá-los, de condená-los. Nós não temos o direito de ir a uma zona de prostituição e condenar as prostitutas. Nós não temos o direito, porque Jesus aliviou a dor de todos eles. Nós não temos o direito, nós não concordamos com o pecado em hipótese alguma, mas a graça do Senhor nos alcançou para que os nossos olhos vejam que há solução para eles também, que há também uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, de transformação, uma palavra que os eleva e muda o coração deles. Nós não fomos chamados para a condenação, nós somos chamados para levar uma palavra que liberta para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, ele coloca essa mulher numa posição de oportunidade, mas ele chama ela para o arrependimento. Jesus nunca vai te deixar igual, tá? Você que teve um encontro com Jesus real, verdadeiro, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você será a mesma. O que teve um encontro real com Cristo, o pecado lhe dá ânsia, o pecado lhe faz mal, o pecado não é bem,
pode ser, né? O pecado não faz bem, o pecado, ele é terrível, e você sente que a distância dele, você não quer chegar nem perto, porque te faz mal. Então você precisa olhar para esta mulher e saber que ele foi levantado, e ele dá a ela a oportunidade, e ele chama os acusadores para uma reflexão nas suas próprias vidas, que é o que nós devemos fazer. Uma reflexão em nossas próprias vidas. Então, meus irmãos, esse Deus encarnado que é Jesus, o Criador de todas as coisas, eu falo isso lá no final, de todas as coisas, os mares, não há nada que você contemple, que seus olhos já viram ou verão, que não foi criação dele, nada. Eu vou falando assim, eu vou lembrando de umas coisas, né? Quando eu fiz a minha viagem para visitar minha filha no Arizona, a gente atravessa a zona da Califórnia, onde está aquele lugar bacana que todo mundo quer ir lá visitar. E aí eu conheci um cara aqui, em Piracicabana, ele falou assim comigo: ô Romero, é um dos lugares que eu gostaria de conhecer. Quando você estiver passando por lá, você tira umas fotos, é no Arizona, e manda para mim. Aí você passa, né, o avião ele sai de Dallas e vai até lá em Tucson. E aí ele não vai naquela altitude como daqui para lá, né? Ele vai um pouquinho mais baixo. Então você consegue ver, lá é aberto, o céu aberto, não tem neve. E aí eu tirei várias fotos e trouxe para ele, né, para o doutor. Falei: doutor, está aqui as fotos. E aí, meus irmãos, quando eu olho aquilo, eu sempre vou contemplando a criação de Deus. Eu vejo a glória de Deus em tudo aquilo, aqueles desenhos, aqueles contornos, ora tem água, ora não tem, uma hora está verde, outra hora está tudo só areia. Você vê que tem montanhas, tem algumas construções que a gente nem sabe o que é, mas eu olho para tudo aquilo e vejo e contemplo, né, como Deus é perfeito na sua criação. E Ele cria todas essas coisas para que nós pudéssemos olhar e reconhecê-lo, ver a sua grandeza e ver que Ele é bom, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso, que Ele cuida de todas as coisas. Então, meus amados, e a palavra do Senhor, e eu vou para o encerramento aqui. Então, tudo que Deus criou é maravilhoso, e por vezes nós nem contemplamos isso, nós nem olhamos isso, nós nem queremos saber disso. Deixamos para lá. Nós precisamos olhar, meus irmãos, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus criou, para aquilo que Ele tem nos dado a cada dia, e nós vivermos para glorificar e exaltar o nome dEle. E o texto fala assim: e os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, meus irmãos, os acusadores foram todos embora. E o texto deixa muito claro que os mais velhos foram os primeiros. Isso é muito significativo. Os mais velhos, é possível que eles tinham a consciência maior do erro que estava sendo cometido ali naquele lugar. Então, meus irmãos, eles estavam conscientes da falha deles mesmos. E eles, meus irmãos, são os primeiros a saírem. Já falei para você e vou repetir. Ele está ensinando para nós que
os mais velhos devem ser exemplos para os mais novos. Os mais velhos devem inspirar os mais novos, não o contrário. Meus irmãos, porque isso é uma coisa, para mim, é um negócio até natural. E é preciso ser feito. Então, meus irmãos, eles estavam na posição de lançar as pedras, mas eles vão saindo, primeiro os mais velhos. E aí até que não fica mais ninguém, todos vão embora, fica Jesus e a mulher. Então, meus irmãos, isso mostra, meus irmãos, que a sabedoria e a humildade, E aí? ainda que a gente não tenha recebido, com o tempo, nós vamos recebendo. Agora, nós precisamos querer isso para a nossa vida. Vem a humildade e vem a experiência. Eu não sei com quem que eu conversava isso ontem, com um amigo. E eu disse isso aí. Tem umas coisas, meus irmãos, que os velhos fazem, é só a graça de Deus. Não tem noção, é sem noção demais. Agora, também tem um grupo que aplaude isso. Ah, que legal, porque ele fala palavrão. Que legal. O cara fala palavrão, é legal? Como assim? Ah, que legal, porque ele está olhando as moças com roupa decotada, o velhão. O velhão sem vergonha, ele tem que ser tratado, curado, em nome de Jesus. Não pode ser diferente. Então, meus amados, isso é o que acontece com os velhos. Eles devem ter essa consciência e essa experiência. Então, meus amados, meus amados, vão embora todos. Os fariseus, os escribas. E eles demonstram que diante da justiça de Jesus, qualquer tentativa de condenação humana torna-se inútil e impotente. Jesus veio para salvar, não para condenar. Se você é de Jesus, isso tem que permear seu coração. Isso deve ser a palavra que está no seu coração. É perdoar, é salvar e não condenar. Nós, meus irmãos, somos por vezes, mesmo cristãos, mesmo os que servem a Jesus, por vezes, nós falamos assim, não tem jeito, condena. E Jesus fala assim, tem jeito, não precisa condenar não. Não precisa condenar. Não precisa, tem jeito para ele, tem jeito para ela. Ah, mas ele matou, tem jeito. Ele adulterou, tem jeito. Ele roubou, tem jeito. Ele fez falcatrua, tem jeito. Meus irmãos, e isso enquanto há tempo, nós devemos voltar-se para Jesus enquanto há tempo. Porque, meus irmãos, morrer no pecado, com o pecado, aí sim é condenação. Mas enquanto você estiver vivo, tem a graça de Deus para te alcançar. Agora não fica surfando na onda do pecado. Não fica achando que o pecado é bonzinho para você, que faz bem para você. Isso é maldição sobre a vida, sobre nós. Então nós devemos repreender o pecado da nossa vida e dizer, Senhor, eu te amo, eu abraço, Senhor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a bênção de Deus. E eu repreendo toda forma, a sutileza do pecado da minha vida seja repreendido. Eu quero declarar que eu preciso do Senhor, eu quero andar em conformidade com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? E deixa eu te dar um aviso sublime ou solene, querido, querida. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, o Senhor honra a sua vida, Ele honra a sua decisão, Ele honra as nossas decisões, e Ele nos abençoa em nossas decisões. Então, meus irmãos, Jesus eu termino e vou para a aplicação, é o que redirecionou a história da humanidade. Ele que fez isso.
É Ele que redirecionou a história. Só Jesus pode, e só Jesus poderia alterar o rumo da história desta mulher. Só Jesus pode alterar o rumo, a história desta mulher, como Ele alterou, e Ele pode alterar a nossa história. Só Jesus. Esse Jesus, Ele poderia segurar o universo nas suas mãos. Eu disse para você, não há nada inacabado. A obra de Jesus é completa. Ele completou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e todas as coisas subsistem pela palavra dEle. Todas as coisas. Todas. Então, meus amados, Ele, meus irmãos, que é o Criador do universo, que podia e segura o universo na palma das suas mãos, Ele se abdica disso, Ele abre mão disso, Ele se abdicou disso. Eu gosto quando o Max Lucado fala assim, que Ele decidiu flutuar no ventre da sua mãe. Ele abdicou-se do poder do Criador de todas as coisas para flutuar no ventre de uma jovem chamada Maria. E lá, meus irmãos, Ele foi gestado como todos os outros, e Ele foi ao ventre dessa virgem. Jesus não é inacessível, Ele é grandioso, o Criador do universo. Ele vai até essa mulher adúltera, Ele vai até a mulher pecadora, e Ele não a condena, Ele não manda matar, Ele não diz para ela que não tem jeito, mas Ele a absorve. Assim, meus irmãos, fica de pé, em nome de Jesus, para parecer que vai acabar. Assim, meus irmãos, eu olho para mim. Falei sobre isso hoje de manhã. Às vezes eu paro tudo, fecho o vidro do carro. Eu e Jesus. E eu começo a pensar de onde eu saí e onde Ele me colocou. E eu dou graças a Ele. E eu glorifico a Ele. E eu tributo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque eu era condenado, estava condenado. Mas Jesus me tirou. Todos os povos, línguas e nações foram atraídos. A cruz atraiu. Nós aprendemos lá no Apocalipse. A cruz atraiu. A cruz nos liberta, a cruz não é condenatória. Então, meus amados, não é ela, somos nós, Ele absorve. Assim Jesus fez e faz conosco. Ele te perdoa, Ele nos perdoa. Mas a palavra de Jesus é: vá e não peques mais. Não flerte com o pecado, gente boa. Não flerte. O pecado faz mal para você, faz mal para mim, faz mal para nós, faz mal para a humanidade. O que separa Deus do homem? Pecado. Só, não tem outra coisa. Ele está dizendo aqui, o que você vai fazer? Jesus fala para a mulher: vá, pode ir. Os que te condenavam nem aqui estão mais. E o que você vai fazer? Não peque mais. Agora deixa eu te falar um negócio. Esse negócio de não pecar mais não é assim, ó. Não peca mais. Ô, gente boa, esse trem é bruto, é briga grande. O Paulo fala para nós, falou: eu tenho um negócio aqui, ó, que é uma luta brutal dentro de mim, entre a carne e o espírito. Brutal, 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 brutal. Eu preciso do Senhor, você precisa do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Agora, como que se alcança? Como que nós podemos almejar? Podemos, e como que nós alcançamos? É nos aproximando dEle, na oração, na comunhão, na palavra, no louvor. É isso que vai te aproximar de Jesus, é isso que vai me aproximar de Jesus. E Ele vai dizer: vá e não peques mais. Ele sempre nos dá a chance de nos arrependermos. Sempre Ele vai te dar a chance, sempre. Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e Ele é o que nos alcança, e Ele é o que nos abençoa. Não há condenação sobre você, porque Jesus já te libertou. Agora, não flerta com o pecado. O inimigo é terrível, ele é sujo, e ele joga sujo.
Se ele puder te derrubar, ele vai derrubar. Se ele puder fazer você capotar, ele vai fazer você capotar. Ele vai fazer. Mas Jesus salva sempre. Então aproxime-se de Jesus. Vá para Jesus, abrace Ele. Tenha um flerte com Ele todo dia. Fala: Jesus, vem aqui comigo. Entra na minha casa. Entra na minha estrutura. Entra ao Regis Danese. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu preguei há muitos anos num retiro de jovens. Por vezes nós cantamos isso, falamos isso, mas lá na nossa casa, as gavetas estão repletas, eu falando para jovem, de coisas que não deviam estar lá mais. Já devia ter queimado no fogo do inferno. E nós carregamos, mas não é só nas gavetas, carregamos com a gente. Queimar tudo, tem que queimar. Eu falei para os jovens, lá eles têm 10 anos, queima tudo, chega lá na sua casa e queima tudo. Não flerta com coisa errada, não anda com coisa errada, que não é bênção para a sua vida. Ah, mas isso aqui é um negocinho, lixo. Eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus. Você é uma bênção. E o Senhor é o que perdoa a sua vida e te levanta com poder e graça, em nome de Jesus. Mas vá, a última palavra é essa: vá e não peques mais. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos levante com poder, graça e autoridade. Deus, o Senhor foi tremendo com essa mulher. Ela foi pega no ato do adultério. Ela estava condenada à morte, mas o Senhor livrou ela da condenação e o Senhor deu vida de novo a ela. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor dá vida onde não tem vida, o Senhor traz renovo onde não tem renovo, traz alegria onde tem tristeza. O Senhor faz algo novo em nós hoje. Eu quero, Pai, eu quero receber algo novo nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, opera o extraordinário em nossas vidas e através de nós, e nos abençoe para a glória do Teu nome. Te peço em nome de Jesus, e essa palavra seja uma verdade a nós, para os nossos familiares, para todos aqueles que caminham conosco, para esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Tem música? As crianças podem vir rapidinho. Hoje tem uma criançada aí. Opa, desculpa. Pode se assentar os irmãos.